Glória a Deus. Glória a Deus. Se quiser pode usar, para cá, vai bater foto. Ensina ele ali, ensina depois. Foto porque eu estou ficando magrinho, eu quero colocar no Facebook, posteriormente. Tá gravando? Glória a Deus, depois corta. Brincadeira. Amém. Começa aí de novo, então. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá? Evangelho de São João, capítulo de número 11, versículo de número 1. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus no Ministério do Novo Tempo, na Rua Capitão Menezes, número 1406, Praça Seca, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Terra Brasil. Abençoado de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Culto da família, aonde os grandes cantores desta casa fizeram uma festa. Foi lindo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. João capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, para ganharmos o máximo de tempo possível. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Cujo irmão Lázaro estava doente. Toda a igreja. Cujo irmão Lázaro estava Doente. Amém, amém e amém. Aleluia. Gostaria que você ouvisse com bastante atenção esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Com certeza, alguns que já me ouviram ler esse texto, de certo deve estar pensando, pastora Neide, que eu vou falar sobre Marta e Maria, como eu já falei constantemente. Eu falei diversas vezes sobre Marta, sobre Maria. Já preguei em uma outra situação aqui e falei sobre Jesus no contexto, né? Só que hoje eu quero falar de um outro personagem. Um personagem que eu nunca fiz menção. Eu gostaria que você parasse um pouco e refletisse comigo. Porque uma coisa é nós falarmos daqueles que estão intercedendo, que estão do lado, aqueles que estão angustiados por causa de alguém. Isso é muito comum nós vivermos. Isso é muito natural nós sentirmos. Sentirmos angústia por alguém que nós amamos, sofrermos, intercedermos, aquela questão toda. E na ocasião que eu preguei sobre Lázaro, eu falei sobre as suas irmãs, que se colocaram na condição de sofrer por ele, e de interceder a Cristo, e aquela história toda que eu já falei para vocês. Só que eu quero falar de uma outra pessoa hoje, eu quero falar exclusivamente de Lázaro. Porque é verdade que nós percebemos, é muito verdade que nós percebemos uma angústia muito grande em Marta e Maria. O texto do capítulo 11 demonstra essa angústia. Ela é tão patente que nós até nos esquecemos de Lázaro. É verdade. Nós ficamos tão complexos, obreira Carla, com a dor de Marta e de Maria, com aquela angústia, com aquela correria que elas estão, minha amiga Cristiane, se envolvendo por causa do momento que elas estão vivendo, que nós não pensamos naquele que realmente estava numa situação caótica. Porque nós comumente observamos aquilo que demonstra a dor, que demonstra o sofrimento, que demonstra a agonia, que é a agitação externa. Você vai ver Marta buscando recursos para poder mandar um mensageiro para Jesus, você vai ver Maria fazendo o mesmo, você vai ver o texto sagrado mostrando quando Jesus chega, Marta indo aos pés de Jesus chorar, ver aquela coisa toda. Então nós nos comovemos muito com isso. Nós até sofremos muito com isso. Mas na verdade, eu gostaria que você observasse o como e o quanto foi dramático, não só para elas, mas para principalmente Lázaro. Lázaro, pastora Neide, ele é alguém muito importante.
moço, minha amiga Erlandina, ele era amigo de Jesus. Este moço, o texto nos mostra que ele era amigo de Jesus. Há um contexto, Neise, que fala exatamente isso. Jesus tinha um relacionamento com ele de amizade, de aproximação. Tanto é que eu não fiz a leitura do texto, que no versículo de número 3, quando Marta e Maria mandam o mensageiro para Jesus, o texto diz a seguinte coisa: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Olha, Lázaro era alguém próximo de Jesus. Então eu quero nesse momento que você reflita e pense um pouco como foi e como se deu esta fase vivida por Lázaro. Como ele se sentiu, o que ele pensou, quais foram as angústias que passou por ele, porque na verdade, o grande e principal personagem desse texto é Lázaro. O grande protagonista da história é ele. E a Bíblia nos mostra que a primeira coisa importante a ser observada, analisada, e eu quero que aqui, neste início de corpo da mensagem, você possa entender, é que Lázaro, em primeira instância, era alguém totalmente próximo a Jesus. Era alguém que tinha afinidade, aproximação. Ele era amigo. Eu gostaria que você dissesse isso para alguém. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Fala, amigo íntimo de Jesus. Amigo íntimo. Toda vez, eu quero que você tenha uma ideia disso. Toda vez que Jesus estava em Betânia, ele ia para a casa de... Todos juntos. Ele ia para a casa de... Lázaro. É o cara que ele tinha intimidade. Então isso nos faz entender que Lázaro, ele tinha aproximação, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Jesus. Era alguém próximo. No entanto, faz-nos entender uma coisa muito forte, que mesmo Lázaro tendo este grau de relacionamento com Jesus, esta aproximação íntima, este contato, esta intimidade, a Bíblia nos mostra que ele sofreu problemas. Ele sofreu dificuldades, ele sofreu adversidades. O texto aqui, ele é categórico em dizer que Lázaro estava enfermo. Lázaro estava doente. Isso, irmã Cristiane, me faz aprender uma coisa muito importante. Mantina, minha filha, Yuri, Rayane, isso me faz entender que, independente do grau de intimidade que eu tenha com Cristo, eu não estou privado de sofrer. Angústias. Eu não estou privado, meu amor, de sofrer problemas. Você pode estar com Cristo 10 anos, 15 anos, 20 anos, você pode orar, buscar, jejuar, você pode ser um cara santo, buscar a Deus com toda a veemência, você pode ter literalmente acesso direto a Ele, como Ele a você, mas nada disso vai impedir que os problemas me Alcance. Então, dê um conselho aí para o teu amigo e diga para ele, mesmo tendo Cristo, sendo amigo de Cristo, não estamos privados de problemas. Não estamos privados de É regra. Porque Cristo fala que o mundo tereis aflições. Aí aqui a Bíblia nos diz que ele foi acometido de doença. Estava doente. Aspira, Luciano. Gata Mizaré. Ficou doente. E detalhe, quando ele fica doente, pastora Neide, a primeira coisa que é patente aqui é a ausência de Cristo. Jesus não está ali. Vamos lá. Viaja comigo. O amigo dele, próximo, íntimo, minha amada, aquele que ele tinha um grande relacionamento. No momento que ele está debilitado, Jesus está
Diga bem alto, longe. Ele está longe. Um momento complexo. Momentos difíceis, obreiro João, são vividos por aquele que é amigo de Cristo. Ele, de repente, entra em uma trajetória de vida que ele não esperava. Ora, o que poderia pensar alguém que é amigo de Cristo? O homem que cura, que restaura, homem na figura, porque ele, na verdade, tinha toda a essência de Deus. Então, o que poderia pensar alguém que é amigo de Cristo? Ora, eu sou amigo do homem que tem poder, do homem que tem a palavra, do homem que tem a unção, do homem que tem o milagre. Ora, minha vida está garantida pela aproximação e intimidade que tem. Mas, no entanto, no momento que ele precisou, primeiro, o problema apareceu, enfermidade. Segundo, qual foi o problema que ele enfrentou? A ausência da presença de Cristo. A coisa começa a ficar difícil. Começa a irmãtina a ficar difícil para alguém que tinha um alto nível de aproximação a Cristo. É aquela pessoa que está na galeria de cima, como diz um amigo meu, na prateleira de cima com Deus. É aquele indivíduo que tem uma coisa com o Espírito Santo totalmente forte, mas de repente, por vontade extrema de Cristo, de Deus, as coisas acontecem. E parece que ele entra num campo que o conduz, na verdade, a uma trajetória contrária, e ele de repente, o grande Ivoniza Almeida. Nome forte, nome de quem tem. Isso vai para a internet, nome de quem tem. Quem tem Cristo. Então, gostei, isso aí. Amém. Isso aí, gostei. Vamos lá. De repente, nós trilhamos para um caminho do deserto. O deserto que eu quero me referir, na analogia disso, minha amiga vascaína. Glória a Deus. Esse caminho do deserto, obrigado, filho. Esse caminho do deserto, make off. Glória a Deus, make off. Eu fui esperto. Mas você está ligado. Glória a Deus por isso, mas você está ligado. Glória a Deus. O interessante disso, que nessa analogia, esse caminho do deserto é solidão. É aquele momento que nós sentimos sozinhos. É aquele momento de Atonizarelli, que os problemas nos sobrevêm e nós olhamos para nós mesmos e falamos: estou debilitado. Tem um problema surgindo diretamente em mim, enfermidade. A enfermidade é algo que toca diretamente no indivíduo. E esse problema que vem para Lázaro, vem para exatamente tocar nele. Fragilizar ele, limitar ele. E quando ele agora se depara com isso, de repente, ele se vê assustado. Porque Cristo não está próximo. Ele de repente se vê limitado, porque as suas condições, as suas forças estão se esvaindo. E daí um problema gigantesco. De repente, você depara com Lázaro e vê aquele homem definhando. Porque a enfermidade, ela tem poder. A partir do momento que ela não é curada, não é sarada, não é sanada, você tem uma tendência muito grande, de ir definhando, caindo, perdendo. E isso começa a acontecer com Lázaro. Porque os sintomas do que ele está sentindo estão levando a um patamar maior de fragilidade, a um limite maior de fraqueza. Aquilo está acrescentando para ele problemas maiores. E ele chega a um ponto, minha filha, para que possamos ser felizes no tempo. Ele chega a um ponto, minha filha Tina, que ele agora começa a entrar no campo do extremo. E sabe qual é esse campo do extremo, minha amada? Eu esqueci o teu nome, meu amor. Oi? A Dagmar, dona Dagmar. Sabe qual é o campo extremo que ele chega? Ele chega a um campo extremo de não conseguir mais buscar.
A enfermidade leva ele agora a um estágio ou a uma posição que ele não tem mais força para si próprio. O texto aqui mostra uma coisa muito extraordinária que acontece no meio dessas trajetórias da nossa vida. Por quê? Porque na limitação de Lázaro, ele paralisa. A sua enfermidade leva-o a uma paralisia. Ele não tem mais força de caminhar, ele não tem mais força de orar, ele não tem mais força de seguir à frente, ele está entregue a um problema. A enfermidade mina ao ponto dele não conseguir mais. Eu quero pensar no momento que Lázaro começa a se ver debilitado em uma cama, eu quero começar a imaginar o que ele estava pensando ali naquele momento. Eu que um dia comi com ele, andei com ele, caminhei com ele, vi algumas coisas extraordinárias com ele. Eu agora estou aqui. Eu agora estou aqui. Sem força, sem capacidade, sem condição, sozinho, debilitado, doente. E piorando. Piorando. Ah, que coisa ruim. Tem coisas na nossa vida que parece só piorar. Só que aqui você vai perceber uma coisa muito interessante acontecendo para consolo dele. Para consolo do coração dele. E isso eu quero trazer para você como consolo para o nosso coração. Porque é momento da nossa vida, pastora Neide, que as coisas nos sobrevêm exatamente para fazer isso. Nos colocar em coma espiritual. A coisa vai acontecendo de uma forma que nós vamos nos entregando, e a coisa parece que vai piorando. A ausência da presença de Cristo parece que vai deteriorando ainda mais as coisas. É por isso que tem muita gente que para, é por isso que tem muita gente que some, é por isso que muita gente se desvia, é por isso que tem muita gente que morre. E aqui nesse texto, você vai perceber uma intervenção extraordinária. Por isso que eu quero trazer uma palavra profética para você, ainda no meio deste sermão, que no meio das nossas extremas crises e solidões, Deus colocará alguém para interceder por nós. Aleluia, glória a Deus. Olha para 3 pessoas e diga: quando você estiver morrendo, Quando você estiver pode falar para ele, quando você sentir que está morrendo, Quando você sentir que Deus vai colocar gente para te ajudar. Deus vai colocar Profetiza, Aleluia. diga para alguém, toca em alguém, como eu estou fazendo com o Roberto aqui, e pode filmar a gente, que nós estamos bonitos demais na outra. Nós estamos sarados, né? Então diga para alguém assim, olhando nos olhos dela, diga: Deus colocará alguém para interceder por você. Deus vai colocar intercessores na tua vida. Aleluia. Você pode dar um grito de glória para Glória Jesus? a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Ei, meu irmão, eu quero acreditar nisso, que quando nós não pudermos mais orar por nós, Deus vai colocar gente que ore por nós. Deus vai colocar gente que brigue pela nossa vida. Glória a Deus. Ei, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Ajuda o teu coração, minha filha. Ajuda o teu coração, minha filha Cristiane. Porque Deus vai colocar gente para dizer: ajuda ele, dá vitória a ele, faça algo por ele. Aleluia, Aleluia. Não sei quem Deus vai colocar. Glória a Deus. Mas uma coisa eu sei: Deus vai colocar gente para me abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Diga: se prepare. Se Porque prepare. Deus vai colocar gente para brigar pela tua causa. Deus faz isso. Glória a O Deus. paralítico não tinha como ter com Jesus, diz a Bíblia. O homem estava paralítico, não tinha como ter com Jesus. Jesus estava dentro da casa, havia muita gente. 4 homens olharam para aquele homem e falaram: e aí, como você está? Eu estou ruim, rapaz, está difícil, a vida está complicada, mas a solução está lá dentro, mas eu não tenho como entrar. A Bíblia nos diz que os 4 homens, aleluia, os 4 homens pegaram aquele homem, subiram pelo teto, falaram: vamos fazer força por ele. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo um arrepio com essa Glória a palavra, Deus. porque Deus está me usando aqui. Aleluia. Os homens fizeram força. Diga para 3 pessoas: vai ter gente fazendo força por você. Oh, glória a Deus. É fazendo força. Oh, glória. É fazendo força. É gente que vai se dedicar, meu irmão. É gente que vai começar a ter olheira para nos abençoar, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia nos diz, sabe o que, minha amiga Carla? Que
que aqueles homens subiram, pegaram aquele homem coxo e desceram ele pelo telhado, aleluia, desceram ele para o telhado, pelo telhado para ter com Jesus. Eu quero acreditar em nome de Jesus que a intervenção de pessoas vai vir para trazer um milagre na minha vida. Aleluia! Quem pode crer nisso? Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória a Deus! É um minuto de glória para Jesus, glória para Jesus, glória para Jesus. Isso é profético. Eu quero acreditar em nome de Jesus que Deus vai colocar gente nesse ministério. Deus vai trazer pessoas para cá para ajudar a carregar as cruzes. Ele vai trazer gente para poder sustentar, para poder apoiar, para poder brincar pela nossa casa. Vai voltar. Glória a Ele vai voltar. Deus! Aleluia! Glorificado é o seu nome, Senhor. Aleluia! Amém ou não amém? Amém! Deus coloca a gente do nosso lado. Amém! A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: que Marta e Maria entram, elas entram na história para interceder por Lázaro. Só que olha para mim aqui, no branco dos meus olhos. Eu já falei que isso eu imito o pastor Walter Ferreira. Só isso que eu imito. Vamos lá. Só que Lázaro, preste atenção nisso aqui. Isso é muito maneiro você pensar. Quero que você entenda que isso aqui é muito maneiro. Lázaro tem a ajuda das irmãs, mas continua enfermo. Lázaro tem a intercessão das irmãs, mas ele continua piorando. Lázaro tem a ajuda das irmãs, mas ele continua se sentindo sozinho. O problema de Lázaro é extremo. É difícil. Aquela fase de Lázaro era complexa. Era aquele momento que alguém estava desesperado para poder ajudá-lo, mas ele olhava e não sentia ajuda. Porque quando ele olhava para a sua enfermidade, ela estava aumentando. Quando ele olhava para a sua própria vida, ele estava definhando. E chega um momento na vida de Lázaro que a coisa é completamente intensa. Ele está caminhando, Carla, para o caminho da morte. A morte era um sinônimo de derrota para a vida dele. E ele estava trilhando para lá. E quando ele olhava para a vida, ele não via outra coisa. Sabe por que ele não via outra coisa? Porque mesmo com a intercessão, mesmo com a intervenção de Marta e Maria, Cristo achou por bem de esperar. Nós temos que aprender uma coisa, pelo amor de Deus. Ontem eu preguei para pastores, preguei numa convenção, bati na cabeça dos caras. Montão de pastor com 30 anos de evangelho, pastor Andrei. Me botaram para pregar, querem ouvir. Falei, nós temos que aprender a estabelecer alguns conceitos cristãos que nós estamos abrindo mão. Temos que nos amadurecer. Mudar a filosofia. Isso também culpa essa montoeira de besteira que hoje, infelizmente, estão pregando por aí. Pode colocar na internet o assunto que eu falo. É muita asneira, muita besteira. O povo está caminhando para um rumo de fracasso, de derrota. Sabe por quê? Porque não estão se estruturando por si próprios. Não estão abrindo suas mentes para se estabelecerem no projeto genuíno de Cristo. Por isso, tantos problemas que não dá para citar aqui. Entender que às vezes os problemas que nos sobrevêm não são solucionados, não é porque não temos ajuda. Porque tem gente que sai da igreja culpando a igreja por não ajudar. Só que temos que entender que se estabelece a vontade de Cristo. Nós temos até a ajuda, mas temos que entender qual é a vontade de Cristo para aquilo ser acontecer ou não. Ora essa. Marta e Maria intercederam. Mas Jesus sentou e falou assim, eu vou esperar ele morrer.
Aí fica esse povo por aí afora. Igual um macaco, pula de galho em galho. Vai daqui, vai para ali, fica procurando, batendo cabeça. Fica igual doido por aí, não tem estabilidade nenhuma com Deus espiritual. Sabe por quê? Porque é culpa de todo mundo pelos problemas que eles estão enfrentando e vivendo. É uma realidade. Porque precisamos aprender a entender. Porque por mais que tenha gente que queira nos ajudar, nós estamos debaixo da vontade de Deus. De Deus. Olha essa. Por isso que eu falo para todos, obreiro João. João de quê mesmo? João Carlos. João Carlos. Nome forte. João Carlos. Nome de macho. Né? É por isso que eu falo. Pastor, igreja, ministros, ninguém resolve o problema de ninguém. Só podemos interceder. Agora quem faz? Cristo faz. Marta intercedeu, mas Cristo falou assim: olha só, tá bom, obrigado pelo recado. Aí o texto diz assim: e demorou 2 dias onde estava. Jesus ficou parado. Nesse parar de Jesus, Lázaro sofre. Por quê? Por que Lázaro sofre? Porque ele não consegue perceber a ajuda das irmãs, ele não consegue ver a ação de Cristo, porque ele está longe. E quando ele olha para si próprio, ele está caminhando em rumo à morte. Ele está sentindo a morte, a carne dele, o corpo dele, os sintomas que ele está tendo. Tudo isso está levando a ele a uma consciência: eu vou morrer. Eu vou morrer. Minha história vai acabar. Foi o mesmo que aquela aspirante cantou. Minha história vai acabar. Vai ter um fim. Aí passa um filme na cabeça do cara. No que adiantou ser amigo de Cristo? Parará, pipipi. Conhecer ele, né? História. E o que é interessante é você ver que Lázaro morre. Diga bem alto: Lázaro morre. Lázaro Diga bem alto: o amigo de Cristo morre. Mais uma vez, para você nunca mais esquecer, diga: o amigo de Cristo morre. O amigo de Cristo morre. Aquele que Jesus amava, aconteceu o quê? Morreu. Isso representa o quê? Derrota, fracasso, falência, miséria, destruição, paralisação dos sonhos, decepção, frustração, e etc, 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 etc. Um amigo de Cristo morreu. Imagina o Lázaro entrando pelas portas da morte. Isso é figura de palavra, por favor, figura. Imagina o Lázaro entrando pelas portas da morte e dizendo: estou aqui. Chega ao ponto, no final. Ponto zero da vida. Aliás, que vida? Não tem mais vida. Estou vivendo. Aliás, passei para o outro extremo. A morte me alcançou. Só que o que é interessante, e o que é fantástico, que no mesmo momento que Lázaro morre, Cristo tem conhecimento. No mesmo momento que é para Lázaro a solidez do fracasso da sua vida, em Cristo há o conhecimento da causa. Eu gostaria que você gritasse bem alto e dissesse: Cristo tem conhecimento da morte. Cristo tem conhecimento da morte. Versículo de número 10 diz assim: olha isso, versículo 10. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Lázaro, nosso amigo, em outras palavras, morreu. Fala para 3 pessoas, olha para ela, aponte para ela e diga: Jesus tem conhecimento da tua causa. Jesus tem conhecimento da sua causa. Diga: ele sabe quando você chegou no fundo do poço. Diga: ele sabe, ele sabe. Ele sabe quando você chegou no fundo. Ele falou para os discípulos: eu tenho que voltar para Betânia, porque Lázaro dorme. Aí os discípulos: que isso? Ele: não, ele dorme, eu tenho que despertá-lo. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Para Lázaro era morte, para Marta e Maria era morte. Para Jesus era sono. Fala para 3 pessoas. Oh, glória a Deus. O teu problema, na sua visão, é um, para Cristo é outro. Glória a Deus. Diga isso para ele. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus. Olha que coisa linda, crente. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Para Marta e Maria morreu. Para Lázaro morreu. Para Cristo,
Meu. Fala para 3 pessoas, a visão de Cristo para o teu problema é diferente. A visão de Cristo para o seu problema é diferente. Mas é mesmo. É. É diferente. Aí Jesus diz assim, aí os discípulos, mas mestre, mas olha só, ele está dormindo, está tranquilo. Aí Jesus tem que explicar na linguagem deles. Olha que coisa maneira, se você ler isso, está escrito aqui, ó. Olha que coisa maneira. Jesus diz assim, eu tenho que despertá-los. Eu tenho que despertá-los. Aí o versículo 12 diz assim, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Se dorme, está bem. Está tranquilo. Aí Jesus tem que usar a linguagem popular para os caras entender. Porque gente natural não entende linguagem espiritual, meu irmão. Meu irmão, gente natural não entende linguagem do céu. Porque a linguagem de Cristo é o seguinte, ele dorme. Só que os homens estão esmiorados. Se dorme, que bem, está tranquilo. Aí Jesus tem que explicar o negócio. Olha o versículo 13. Mas disse isso, mas dizia isso da morte, mas dizia isso da sua morte. Ou seja, Jesus sabia que ele havia morrido. Eu quero declarar para você uma coisa, que eu já quero terminar. Eu quero declarar e eu quero que alguém receba. Eu acho que só tem 3 pessoas que estão. Glória a Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que quando você sentir que tudo acabou, Jesus está se levantando para vir mudar a tua situação. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai vir para mudar. Quando você, minha filha, achar que morreu, Jesus está se levantando e dizendo, vou lá despertar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou lá despertar. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus levanta para vir. Oh, glória, bendito seja Jesus. Eu quero te dizer uma coisa e crer. Quando você sentir que não tem mais jeito, Jesus vai levantar para dizer, tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o seu nome, Senhor. Pois tu és santo, puro e verdadeiro. Aleluia. A Bíblia diz que ele vem. Vamos lá. Vamos correr com a história. Eu quero terminar. Já estou falando 10 minutos a mais. Comecei a pregar 8h05. São 9. São 8h30. São 8h40. Eu estou terminando. Tem que ficar bem todinho na frente. Escute. Quando Jesus chega, todo mundo conhece a história. Marta chora, Maria, aquela historinha toda. Só que eu não estou falando sobre ela, estou falando sobre Lázaro. Jesus está chegando. Jesus era um cara muito tranquilo. Só uma vez que eu vejo Jesus estressado, quando ele arrebenta todo mundo no templo. Aquele dia Jesus estava meio cabreiro. Né? Pelo contrário disso, Jesus era um cara light. Aí vem Marta, Maria chorando aquela coisa toda, um desespero e tal. Aí Marta, mas já tem 4 dias. Nessa brincadeira, nesse caminhozinho de Jesus leva 4 dias para chegar. O cara morre e Jesus demora 4 dias. Coisa de doido. Coisa de doido. Fala para 3 pessoas assim. A trajetória de Jesus para a vitória é lenta. Fica tranquilo. Nada na tua vida, pastora Neide, vai acontecer no tempo que tu estabelece. Nada na tua vida vai acontecer no tempo que você estabelece. Eu estou doido para comprar um carro. Estou desesperado. Eu entro na internet todo dia. Eu fui avisar o Jesus, toquem alguém bendito para me dar 15 mil, 20 mil. Toquem alguém. Eu conheço um montão de gente empresária, eu conheço um montão. Eu conheço 2 povos de gente. Eu falo, Jesus, toca neles para eles me darem um. Toca. Aí Deus fala assim, calma, espera, eu estou indo. Eu estou, olha só, mano. André, levanta a mão, André. Levanta a mão aí. André, eu estou indo. Graças a Deus. Mas estão andando de ônibus, que luta, que prova. Ele levantou lá atrás, mas está pouco, glória a Deus. Fala para 3 pessoas, ele está aí. Está aí. Está muito fraco, gente. Está aí. Ele está indo. Aí olha como ele chega. No meio de um ambiente de morte. Aí, grosso, morte e Lázaro lá. Sabe onde que Lázaro estava? Me pergunte onde ele estava. Ele estava morto.
Sabe como que ele estava? Qual a condição que ele estava? Escuridão. Sabe qual era a situação dele? Vazio. Sabe qual era a condição dele? Frio. Sabe onde que ele estava? No sepulcro. Senhoras e senhores, entendam isso, pelo amor de Deus. Ele estava dentro do sepulcro. Ele precisava sair dali de dentro, só que ele já estava lá. E o Jesus, para fazer um grande milagre, vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender a mente do pregador? Vocês conseguem entender isso? Jesus chega, não. Aí vai conversar com Marta, para de chorar, creia. E está lá o cara morto. Creia. Aí Jesus começa a tratar dos outros e o cara continua morto. Se eu fosse Cristo, eu teria voado, pegado um cavalo que corre muito, vazado de onde eu estava, chegado lá, me leva logo. Onde que ele está? Eu ia fazer, anjos dessa aqui, tira tudo do lugar, faz uma obra. Vem, pronto, eu ia ressuscitar o cara. Mas Jesus não. Jesus chega, olha bem, um cara morto. Ou seja, você, eu, no sepulcro, Jesus cuidando dos que estão fora. Calma. E você morto. Fala para 10 pessoas. Jesus cuida de todo mundo. Jesus cuida de todo mundo. Mas calma, sua hora chega, fala para ele aí. Sua hora chega. Se Lázaro estivesse observando isso, vendo isso, ele ia falar, pô, isso é uma brincadeira. Está consolando Marta para que eu que estou morto aqui. Vem logo me ressuscitar, cara. Eu já estou fedendo, estou podre. Estou fedendo. Ei, corre, todos. Ei. Só que ele estava morto, ele estava numa condição de silêncio. Nem gritar de podia. É muito forte. Muito forte. O cara está morto. Mas se ele estivesse na sua sã consciência, ele... Aí Jesus vai lá na casa dele para ver Maria, que estava dentro de casa deprimida. Ô Maria. Aí a Maria vem chorando. Aí Jesus fala, crê. E está Jesus cuidando dos outros que estão fora. O cara está lá morto. O negócio é forte. Aí Jesus diz assim, me levem lá. Terminando a mensagem. Jesus chega e eles vão para lá. Se deparam com a sepultura. Escute isso. Eu quero profetizar isso na vida de vocês. Eu quero acreditar nisso. Existia uma barreira gigante entre Jesus e o necessitado do milagre, que era Lázaro. Me pergunte, qual era a barreira, pastor? Qual a barreira, pastor? Uma grande pedra. Uma grande pedra. A pedra impediria a voz de Jesus chegar em Lázaro. Presta atenção nisso aqui, que isso é muito maneiro, hein? Aproveita a pregação do pastor. Eu fiquei um tempão sem pregar. Amém ou amém? Amém. Aí quando você pregar, tem que pregar direito. Né? Vamos lá. Aí Jesus olha assim. Aí, olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus olha assim para o redor e diz, tira a pedra. Sabe o que eu quero aprender com isso? E eu quero crer nisso. Que Deus, mais uma vez, colocará pessoas para tirar as pedras do nosso caminho. Aleluia. Glória a Deus. Fala para 3 pessoas, se preparem. Se preparem. Porque pessoas Porque removerão pedras. removerão pedras. Aleluia. Aleluia. Pessoas abrirão caminhos. Pessoas abrirão Toca na mão e caminhos. diga isso. Pessoas abrirão caminhos. Pessoas abrirão Oh, caminhos. glória a Deus. Caminhos de acesso ao milagre. Tá? Aleluia. Eu creio, meu Deus. Tu és Pode dar glória a fiel. Deus por isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? O que, pastor? O que, pastor? Que aquilo que é material, Deus utilizará recursos materiais. Aleluia. Deus poderia ter mandado o anjo tirar pedra, mas Ele mandou pessoas. Ou seja, virá solução na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Mas eu quero acreditar que aquilo Aleluia. que for material, Deus vai usar gente para me abençoar. Glória a Deus.
Deus vai usar gente para Aleluia. Aleluia. Deus vai usar gente para tirar os problemas da minha frente. Amém. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aí quando remove, quando Deus usa a gente, minha amiga vascaína, para remover a pedra, Jesus para. Na frente. Respira. Eu imagino Jesus preparando a sua garganta. Aí a Bíblia diz que Jesus grita. Versículo de número 43. Clamou. A palavra clamou quer dizer gritou. A Bíblia diz que Jesus clamou. Jesus gritou. Eu gostaria que você dissesse isso com muita força. Jesus gritou. Jesus gritou. Jesus na frente do sepulcro gritou. Oh, glória a Deus. Jesus na frente dos meus sepulcros, ele grita. Aleluia. Eu quero acreditar. Glória a Deus. Que na frente, na situação catastrófica em que eu às vezes me encontro, Cristo vai gritar. Meu favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele grita: Lázaro! Aleluia. Lázaro! Oh, glória a Deus. Amenúcia régia. Sabe o que eu entendo com isso, meu amigo João? Que quando ele gritou, a morte teve que parar e dizer: agora a vida voltou. Aleluia! A vida voltou. Glória a Deus! A vida voltou. Quem pode fazer com o João aplaude? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Jesus é Voltou. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Basta ter Cristo na tua vida uma palavra. E sabe qual a palavra que ele vai dizer para você? André, Luciene, Areli, o João, Aleluia. Rayane, Yuri, Tina, Neise, teu nome? Osélia, Dagmara, Rosa, Carla, Ivonete, Angélica, Milton, Agnaldo, Lúcia, eu esqueci o nome dela, Bia, Larissa, Ivonise, Robertinho, Luísa, Heloísa, Cristiane, Iago, Neide, Rosa, Roberto, Ministério Novo Tempo, Aleluia. Glória a Deus. Praça Seca, aleluia, Valqueire, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. Glória a Deus. Glória também. Aleluia. Sabe por que ele vai falar isso? Ivonise. Porque ele chamando o nome, ele está dizendo: a história não acabou. Aleluia. Aí sai Lázaro, todo ruim. Não, e detalhe que é maneiro. Estou pregando mesmo. Aloprei hoje. Falei para ela que ia terminar 8h30 de ponto. Mas acabou. Estou pregando. Falei para ela, estou com uma palavra maneira para pregar hoje. Fazer o quê? Detalhe, sabe como Lázaro saiu da sepultura? Fala, como pastor? Como pastor? Ruim. Exatamente! O milagre aconteceu, mas ele ainda estava preso. Olha aí o mistério, crente. Para quem gosta de pregação maneira, anota tudo isso, prega tudo de novo. Mas não fez. Detalhe, há um pastor que esteve em Israel, homem de Deus. Eu gosto de aprender com quem sabe mais do que eu. Ele disse que lá na sepultura de Lázaro, ele explicou como é a sepultura, o túmulo, né? Lá de Lázaro. Ele disse que não tem como Lázaro ter saído andando. Não existe como.
Porque o indivíduo era todo enrolado, então não tem como. Então acredita-se, exatamente. Então eles disseram que acredita-se, que inclusive tem imagens que demonstram isso como explicação, que Lázaro saiu flutuando lá de dentro. Flutuando. O negócio é muito forte, é Deus muito forte na causa. Flutuando, acredita-se, porque ele ficou do lado de fora. E olha o que é interessante, Lázaro ele sai do seu estado lastimado, que é a sepultura, mas aí ele sai ainda preso. Mas sabe o que Jesus diz? Tira. Desamarre. Sabe por que isso? Eu pergunto por que, pastor? Porque Jesus queria que ele vivesse. Aleluia. Natural. Mais um manto. Desamarre. Porque eu quero que ele ande. Olha para 3 pessoas e diga aí. Cristo quer que você ande. Cristo que você ande. Amém. Fala para ele aí, Pai. Cristo quer que você ande. Solto. Livre. Vivo! Vivo! Aleluia! Acabou, ele estava livre, solto. Imagina ele olhando para si e dizendo: eu estou aqui. Olha onde eu estive, olha onde eu estou. Olha isso. Como eu queria que você entendesse da forma que está aqui. O cara morreu, ficou 4 dias morto, cheirando mal. E de repente Deus faz uma obra extraordinária. E ele está mais uma vez de pé dizendo: estou aqui. Sabe qual foi o resultado disso, obreiro Evandro? Me pergunte, obreiro Carla, qual foi o resultado disso, pastor? Pergunta com carinho para mim ficar leve para a gente responder. Todos creram em Jesus por causa da vida de Lázaro. O último versículo está aqui, ó. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ouvido a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram. Aleluia. Sabe por que creram em Jesus? Porque viram Lázaro. Fala para 3 pessoas. As pessoas te verão. As pessoas te verão. E crerão em Cristo. E crerão em Cristo. Glória a Deus. Alguém vai dizer assim: André é um milagre. Aleluia. Cristiano é um milagre. Você é um milagre. Bata no teu peito e diga: eu sou um milagre. Você tem pelo menos 30 segundos para louvar o nome do Senhor. 30 segundos para louvar o nome do Senhor. 30. Você pode fazer isso. O Deus que dá vida. O Deus da vida. O Deus que dá vida. E vida. E vida. E vida. Ele nesta noite, Ele dá vida. Você que vai me ouvir na internet, Ele veio para lhe dar vida. Vida. Ele é o Deus que dá vida. Mesmo que estejamos mortos, Ele nos dá vida. Aplausos ao Senhor Jesus. A Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gritos de louvor e sejam a Ele, Senhor. Amém. Deus te abençoe.